Vamos dar continuidade ao nosso ciclo de palestras hoje. Hoje, a gente tem a oportunidade de trazer o Luiz César, que durante muitos anos foi, me corrija se eu estiver errado, por favor, ele esteve à frente de muitas alterações que foram feitas dentro da nossa instituição, tanto para o jovem, tanto para o adulto. Ele trabalhava dentro, ele era um profissional do nosso escritório nacional, hoje aposentado, né, Luiz? Você está sem som, por favor, abre seu Sim, som. aposentado hoje. Hoje aposentado, infelizmente, mas Aposentei mesmo já. assim ainda ajuda muito a nossa instituição quando precisa fazer uma atualização. Então, Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso curso, tá ok? Fica à vontade, Obrigado, você já pode começar a trabalhar aí com o pessoal, tá ok? valeu. Bom, como o Cláudio disse, obrigado pelo convite, é um prazer sempre. Eu sou um desses apaixonados pelo escotismo, fazendo esse ano 50 anos desde que comecei nesse negócio. Tive os últimos praticamente 20 anos, até o começo da pandemia, trabalhei de 2001 até 2020, eu trabalhei como profissional, como gerente de métodos educativos do Escritório Nacional, coordenei todo aquele processo, né, do escritório de transformação, de mudança, atualização do programa. E ainda hoje sou consultor da UEB, formalmente consultor da UEB, sou consultor da Organização Mundial também, nessa área de programa educativo. E, mais que tudo, eu sou convicto das enormes possibilidades educativas de transformação do ser humano que o escotismo nos oferece. Então, o nosso tema agora é interessante porque o tema anterior é planejamento estratégico, que é talvez o último ponto da estrutura, de uma relação de conteúdo que começa com o projeto educativo, né? Então, eu vou subir uma apresentação aqui. Eu vou subir uma apresentação. Vamos ver se funciona aqui. Vamos ver se vai. Tá entendendo aí, né? Ok. Tá. Então, essa apresentação é uma apresentação sobre o projeto educativo dos escoteiros do Brasil. O que é importante dizer? O projeto educativo é, na verdade, como se fosse uma proclamação, né? Ela reúne as principais ideias que justificam a nossa existência, na verdade. Ela diz quem nós somos, o que nós queremos fazer e que meios vamos utilizar para isso. Então, em relação ao planejamento estratégico, por exemplo, o projeto educativo seria o ponto 1, porque é o que dá a nossa identidade, que diz quem nós somos. Então, a nossa proclamação, que de verdade diz assim, qual é a nossa, por que nós existimos, né? É o nosso discurso pedagógico e que dá razão de existência à instituição. Depois disso que vem as questões normativas e, finalmente, as questões estratégicas, com o planejamento estratégico. Mas tudo parte disso aqui. Então, não é um documento apenas para entregar às pessoas e dizer o que nós somos, mostrar um documento bonito, mas, mais do que isso, é um documento que apresenta, de modo resumido, de modo, né, claro, compacto, né, as nossas principais ideias que justificam a existência do escotismo. Esse texto educativo ele começou a ser feito lá, né, no século passado, nos anos 90, a primeira vez, foi atualizado no final dos anos 90, vem até agora esse mesmo documento, e o documento foi atualizado, né, agora faz um ano e pouco, e não foi atualizado com uma transformação gigante. Ele foi ajustado em alguns pontos a partir da realidade, da diferença que existe na sociedade dos anos 90 à sociedade dos anos 2020. É uma boa, mas são mais de 30 anos que esse projeto educativo existiu, então precisava ser atualizado. Por isso ele foi atualizado de acordo com uma série de questões. O que foi levado em conta no projeto educativo? Levou-se em conta, essencialmente, o pensamento pedagógico e institucional de Baden-Powell. E aqui eu quero dizer uma coisa, assim, para algumas pessoas que dizem assim, não, temos que fazer o pensamento original de Baden-Powell. Original de que fase da vida de Baden-Powell? Alguém fala assim, não, para nós interessa o verdadeiro escotismo de 1908, do escotismo para rapazes de Baden-Powell. Bobagem isso.
Baden-Powell tinha 50 anos quando escreveu o Escotismo para Rapazes. Ele morreu com 84 anos. Então, esses últimos 34 anos, né, o que ele fez? 34 anos, ele desenvolveu a ideia dele. Ele se torna uma ideia nacionalista britânica a uma ideia pacifista, a uma ideia de compreensão global. Ele abre o escotismo para o mundo e percebe a possibilidade do escotismo de contribuir, de fato, para a construção de um mundo melhor, e não apenas de um país, uma nação melhor. Então, é importante considerar Baden-Powell no seu todo, no seu pensamento como um todo. Baden-Powell, depois de escrever o Escotismo Rapaz de 1908, ele escreve para as lobinhas, escreve para as meninas, escreve para os pioneiros, ele transforma a organização numa organização mundial em 1922, ele faz uma série de transformações, e é importante considerar isso, esse pensamento. Também é importante considerar que nós somos uma instituição centenária, que temos uma experiência, essa experiência tem que ser contemplada no projeto educativo. O que é nosso projeto educativo? Ele tem 8 itens que compõem esse projeto educativo. O primeiro item dele fala das nossas definições e convicções fundamentais. Aquilo que nos identifica, que nós acreditamos como instituição, como movimento escoteiro. Segundo, fala e esse é um ponto novo, tem esses desafios. O mundo tem mudado nas últimas décadas de maneira muito violenta, né? Coisas que são normais hoje na mão dos nossos jovens, como telefone celular, como GPS, como computador, né? Uma série de questões, smartphone, a comunicação global, você falar com qualquer pessoa no mundo hoje sem gastar nada pelo WhatsApp, são coisas que não existiam há 30 anos atrás. Simplesmente, nós que somos mais velhos, né, sabemos que houve uma mudança enorme, o mundo mudou. Então, uma série de tendências no mundo que nós temos que considerar quando falamos de escotismo hoje. Há uma tendência da tecnologia, há uma tendência das pessoas viverem mais. O mundo está ficando mais velho, tem menos jovens, cada vez menos jovens vão ficando mais velhos. A vida se prolonga mais tempo e as famílias têm menos filhos. Nós já estamos em muitos países, né, com índice negativo, porque de dois, um pai e uma mãe, nasce só um filho, ou seja, não substitui os dois. Então já começa a ter uma decadência de população em muitos lugares, né? Então isso é uma realidade hoje. A coisa da migração é uma realidade de hoje, movimentos que existem, as questões, de repente, você vê que o país recebendo refugiados de vários lugares diferentes. Então, existe uma série de tendências que é preciso responder, e são desafios para nós, evidentemente. O outro é o nosso propósito, quer dizer, a nossa intenção educativa, né? Uma educação integral permanente para a vida. Ligado a isso, o nosso compromisso, a nossa missão, a educação das pessoas para construir um mundo melhor. E é importante esse conceito, né? É um conceito bem de Baden-Powell isso, né? A educação para construir um mundo melhor. A questão dos princípios que sustentam a nossa instituição, né? Numa escala, quando se fala desse conteúdo, tem ética, princípios, valores e norma social. Estamos aqui falando em princípios que vão derivar alguns valores que nós trabalhamos, são valores para a vida. Além disso, um programa educativo relevante e atualizado. Nós trabalhamos com uma... As nossas atividades são dirigidas a jovens e os jovens têm interesse em ficar. Os jovens têm que gostar do que estão fazendo. Além disso, tem que impactar positivamente a sociedade, tem que ser relevante para a sociedade. Outro ponto, deu um pequeno... Por alguma razão aqui, deixa eu só um minutinho. Aí entrou. Daí, o método de educação, o método de desenvolvimento para a autonomia e desenvolvimento pessoal, né, que é uma particularidade nossa, uma coisa nossa, específica nossa. E, finalmente, fecha o projeto educativo com a pessoa que queremos oferecer à sociedade, que é o nosso perfil de egresso. Isso é muito importante. Por que tem isso aqui? Porque isso define que tipo de pessoas nós queremos. E quando vamos trabalhar depois lá no ramo lobinho, ramo escoteiro, ramo sênior, ramo pioneiro, nós temos objetivos que devem levar a alcançar essa pessoa que queremos oferecer à sociedade. Então, é importante que nós tenhamos esse conceito, né? Bom, então esses são os itens. Eu vou começar item por item aqui, né?
as nossas definições de princípios fundamentais. Não tem muita diferença aqui do que nós já tínhamos antes, né? Movimento educativo, movimento educacional. E é uma questão aqui que já recupera o que já tínhamos antigamente e perdemos no caminho do nosso discurso e volta a ser. Movimento educacional de jovens e para jovens. É importante o de jovens, porque não só ele faz um resgate histórico da como o movimento surgiu, né? Eu vi uma entrevista, o Baden-Powell faz uma entrevista no jornal, que o jornalista pergunta para ele assim: o senhor, como o senhor sempre como fundador do escotismo? Ele falou assim: eu não fundei o escotismo, eu lancei uma ideia. Os jovens fundaram o escotismo, foi um movimento de jovens. Então tem essa questão histórica, né? Que é importante manter, um movimento de jovens. Os jovens se movimentaram e criaram o escotismo, né? Mas para jovens dá também uma característica muito clara da nossa intenção educativa. Nós trabalhamos com jovens. Quando falamos em jovens aqui, estamos falando de crianças, adolescentes e jovens. Embora inicialmente o escotismo fosse dirigido a jovens, né? A jovens, adolescentes e jovens, mas ele se ampliou a crianças, adolescentes e jovens. E aí, claro, o resto do conselho já conhecemos também, né? Sem vínculo a partidos políticos, é voluntário, quanto população de adultos, valoriza participando de pessoas de todas as origens sociais, etnias e credos, de acordo com o seu propósito, seus princípios e métodos escoteiros. Aí é uma questão assim: a todo mundo participar do escotismo? Sim, todo mundo, de acordo com o nosso propósito, nossos princípios e métodos escoteiros. Ah, mas eu não concordo com os princípios, então eu não participo, certo? Ele é aberto a todo mundo de acordo com conseguidos com o fundador Baden-Powell, adotados pela UEB, né, desde da sua fundação. O que faz parte dessa definição aqui? Faz parte de dizer, é um movimento global de jovens, ou seja, é um movimento de jovens, isso é importante fazer também. É um movimento de educação não formal para jovens, e essa característica de educação não formal é muito importante também, né? E Baden-Powell fala muito sobre isso, né? No Lições da Escola da Vida e no Guia de Chefes Escoteiro, sabe? Então eles falam assim: se for para fazer igual a escola, deixa a escola fazer, que ela faz melhor do que nós. Nosso sistema não é escolar. Nosso sistema é o jovem se autoeducando, o jovem como dentro do processo. Então, é uma educação não formal, não tem estruturas rígidas, não tem hierarquias rígidas de aprendizagem. Além disso, é aberto a todas as pessoas. Evidentemente, nós colocamos lá as pessoas que se inserem nesse conceito dos nossos princípios, do nosso propósito, do nosso método. É a educação para a vida, isso é extremamente importante. Na Conferência Mundial de 1911, que foi em Curitiba, a Conferência Mundial botou que a nossa causa é a educação para a vida. Não é educação para o escotismo, não é educação para a pátria, não é educação é educação para a vida, que engloba tudo isso. Nós temos pessoas melhores, né? Baden-Powell tem muita consciência disso. Você não muda o mundo, sabe? Com batalhões, mudando pessoas, mudando crianças, educando jovens. Então, educação para a vida. É uma visão humanista da educação, que põe a pessoa como centro do processo, né? A pessoa como agente do processo, onde os jovens são os principais protagonistas. Nós temos um papel com adultos, o papel de facilitar, de desvendar caminhos, de prevenir, etc. Mas os jovens são os que agem, os jovens que fazem coisas. Contribuímos para a construção de um mundo melhor, esse é o nosso pensamento, né? Nós entendemos que nossa ação, né? E isso é muito Baden-Powell também, quando ele fala lá na educação pelo amor, substitui a educação pelo temor, ele fala muito sobre isso, né? De como a educação constrói um mundo melhor. E não é o medo que constrói esse mundo melhor. Ajudamos os jovens a optar por um sistema de valores para as suas vidas, baseados em princípios espirituais, sociais e pessoais. Estimulamos o compromisso com a integridade do meio ambiente e promovemos a fraternidade mundial dos jovens e a cooperação internacional. Essa é uma visão excelente do escotismo, né? Quando termina o primeiro Jamboree Mundial, em 1920, Baden-Powell declara, ele diz assim: ninguém que esteve aqui e que viu o país que tinha estado em guerra um pouco antes, né? Lembra-se que a Primeira Guerra Mundial, 14 e 18, então, termina a Primeira Guerra, ele faz um Jamboree Mundial, e ele fala assim: ninguém que esteve aqui e que viu o que nós vimos aqui vai duvidar que no futuro as diferenças entre as nações possam ser resolvidas com mais bom humor e mais boa vontade. E Baden-Powell se torna um pacifista. E ele percebe quanto à fraternidade mundial, ele fala muito sobre isso. A mundial pode ajudar o mundo a ser melhor, essa cooperação internacional, né? Ele faz no artigo, ele faz uma crítica muito forte ao patriotismo exacerbado
que enxerga os outros países como inimigos e não como um país que pode ter cooperação, que não quer ver as possibilidades das culturas diferentes. É muito legal essa visão do Baden-Powell. O segundo ponto que tem no projeto educativo é tendências e desafios, né? Então, são tendências e desafios hoje. Hoje, as escolas estão usando o processo coisa de educação não formal. Tem muitas instituições usando coisa de educação não formal que é a nossa exclusividade. Como é que mantemos o cultivo com relevância educativa? Como é que mantemos ele com uma identidade educativa? Como é que permanecemos atualizados frente a esses novos contextos, né, da sociedade, mas preservando a nossa essência? A nossa essência do jovem fazer coisas, do jovem ver uma aventura, do jovem ter contato com o ar livre. Como é que fazemos isso no mundo de hoje, né? Temos que considerar que existe uma globalização que tem resultados isso, né? Hoje, sabe, de uma guerra na Ucrânia, sabe, nos atinge aqui, né? Hoje, movimentos de jovens, movimentos culturais de jovens, rapidamente passam de país. Uma banda coreana vira sucesso no Brasil, cantando em coreano, né? Sabe? Então, a globalização ela tem essa coisa da comunicação, etc., que facilitou muito, né? Mas nós temos que pensar em minimizar desigualdades, porque também o mundo transforma-se em um mundo muito desigual. E trabalhar para o desenvolvimento sustentável e proteção dos recursos naturais. Esse é um ponto importante do escotismo, né? Para a promoção da cultura de paz, tolerância e compreensão. Quem vai num evento, né, um jamboree mundial, um evento desse, sabe, e que vê jovens de países diferentes, que falam línguas diferentes, às vezes já estiverem em conflitos, confraternizando, jantando juntos, sabe, compartilhando, entende o quanto o escotismo pode ajudar nessa promoção da cultura de paz, tolerância e compreensão, né? O outro ponto é justamente de utilizar tecnologias culturais oferecidas pelas diferentes formas de comunicação. E, claro, aqui existe uma questão hoje. A comunicação instantânea, as redes sociais, que vêm e vão, né? Nada é permanente, é muito fluido as coisas, né? Alguns de nós aí usamos o Orkut alguns anos atrás, que deixou de existir. Hoje já passou no Facebook, que os jovens já não vão mais no Facebook. Os jovens já vão no Instagram, já não querem mais saber de Facebook, né? E TikTok, quantas coisas tem, sabe? Mas também a nossa preocupação é que os jovens desenvolvam um pensamento crítico em relação a isso, né? Antigamente dizia assim, mas se está escrito no livro é porque é verdade. Depois você vem no e-mail porque é verdade. Se está que é verdade, não é verdade. O mundo é cheio de fake news, cheio de enganações, cheio de golpes, sabe? As pessoas se aproveitam disso. Temos que ajudar nossos jovens a entender isso. E, claro, desenvolver competências que aportam uma contribuição ética, né? Isso é extremamente importante, né? Competências que aportam, então, competências soft, né? Além de competências hard, que é fazer coisas, que é a competência técnica em si, competências para a vida, competências de negociação, competências de diversidade, competências de relacionamento, competência de liderança, competência de colaboração, né? Competências sociais, sabe? Essas competências que são importantes, sabe? Que tornam a pessoa uma pessoa, o melhor amigo, o melhor pai, uma melhor mãe, o melhor funcionário, o melhor líder, sabe? Essas competências, sabe, são importantes e aí o escotismo tem sucesso quando atinge isso. Bom, outro ponto fala do nosso propósito, né? Nossa educação educativa, né? Educação e isso é importante, né? Opa, fiz um negócio errado. Que é educação integral permanente para a vida. A ideia nossa é que as pessoas cresçam, né, com todas as suas potencialidades. Então, nosso propósito aqui também, o texto não tem muita diferença do texto que já tínhamos. O que ela separa aqui no texto, ela fala, é o mesmo texto que nós tínhamos antes, né? Então, contribuir para que as crianças, adolescentes e jovens assumam seu próprio desenvolvimento, que alcancem o pleno potencial físico, intelectual, afetivo, social, espiritual e do caráter, com essas 6 dimensões, né? Aí tem como indivíduos e como cidadãos e cidadãs, né? Ou seja, tanto como indivíduo como cidadão e cidadã, membros ativos das comunidades local, nacional e internacional. Bom, esse propósito, então, se trabalha como? Contribuir para o desenvolvimento dos jovens para que alcancem todo o seu potencial, né? Por isso é um sistema de educação não formal, né? Não é uma escalazinha, um padrãozinho que todo mundo tem que ir igual. Tem pessoas que vão em direções diferentes, distintas. Tem gente que gosta mais de especialidade, tem gente que se torna melhor técnico em nós, alguns gostam de fazer mais comida, mas cada um vai desenvolvendo o seu potencial. Essa experiência desenvolve as pessoas ao máximo possível. Esse é o nosso propósito.
considerar cada pessoa como parte do lugar em que ela vive. Ela não vem do nada. Ela tem uma família, ela tem um ambiente em que ela vive, sabe? Ela tem informações, ela não chega zerada, ela chega com um monte de coisas. Então, considera que essa pessoa é parte desse lugar em que vive. E, claro, como eu depois também, ela tem que retribuir esse lugar que ela vive, né? Compreender a de aprender permanentemente. Isso é um pensamento bem de Baden-Powell também. Ele está bem claro lá no caminho para o sucesso, né? Você não vai para ele aprender, você vai aprender sempre. A autoaprendizagem que leva a isso, né? Aprender permanentemente. Não tem, se algum de nós dissermos, não tem mais nada a aprender, o homem lá em cima manda um raio aqui e leva embora, porque, sabe, deixou de ter razão de existir. Manter diálogo com outras formas de educação. Isso é importante também, né? Que nós temos que entender que é um contexto inteiro em que o jovem existe, né? E que nós temos que estar ligados a isso. Por exemplo, hoje, né, a Base Nacional Comum Curricular do Brasil, ela trabalha com cima de competências, busca de competências. E que é o mesmo que nós fazemos. Quando a gente faz uma atividade lá de educação escoteira, nós vamos fazer atividade nas escolas, é para tornar prática aquilo que está lá nas competências, né, já da Base Nacional Comum Curricular, né? Como a competência de autoaprendizagem, as pessoas têm que entender que podem conhecer mais, podem ir além do que imaginam, né? Uma coisa muito séria que eu aprendi na vida, no escotismo, é que não existe nenhum movimento, nenhuma organização que ensina tanto às crianças, adolescentes e jovens, e a nós adultos também, claro, né, que podem ser mais e melhores do que pensam que são. Pode ser mais e melhores do que pensam que são. O nosso movimento escoteiro, feito de uma forma eficaz, e não precisa ser um super chefe, nada disso, é só ele aplicar as coisas básicas que tem que aplicar, certo? Proporciona essa questão de autoaprendizagem, de aprender que pode superar limites, que pode ir além, né? Que não se deve levar por preconceitos, não se deve superar a ignorância. Né? Isso é muito próprio do escotismo. Reafirmar a nossa visão humanista da educação, que nós já vimos lá, né? Centrar na pessoa, né? Evidentemente, e buscar uma pessoa que seja capaz de interferir nas questões disseminadas ao seu redor, né? Participando da construção de uma sociedade mais justa, solidária e equitativa. Sabe? Esse é o objetivo, no final das contas. É isso nós queremos um mundo melhor, uma sociedade mais justa, mais solidária, mais equitativa. Sabe? É isso que nós queremos. Bom, daí vem a nossa missão: educação de crianças e adolescentes para construir um mundo melhor, né? A nossa missão, que é daí o nosso compromisso, né? Não é só a nossa intenção, mas mais o compromisso, entende que nós temos que ter a participação dos jovens, é isso que nós fazemos, nós trabalhamos com os jovens, e que o jovem é o principal agente do próprio desenvolvimento. O jovem é o protagonista, o principal agente do próprio desenvolvimento. Aí tem tudo a ver com os conceitos de educação de Baden-Powell. Quando ele fala que educação é diferente de instituição. Instituição é de fora para dentro. Educação é de dentro para fora. Cresce com a pessoa, com a experiência que ela tem. O nosso trabalho é oferecer experiências educativas, para que as pessoas cresçam, né? E as pessoas são agentes do próprio desenvolvimento. Autonomia, solidariedade e comprometimento, né? Autonomia é parte do processo, isso, claro, isso vai gradativamente, né? Do mais simples ao mais complexo, né? Uma liderança mais diretiva, uma liderança não diretiva, mas isso é parte do processo da nossa missão. Um sistema de valores para a vida, que é baseado em princípios espirituais, sociais e pessoais que se expressam na promessa de leis escoteiras, claro, adaptado ao Ramo Lobinho, da forma que for, né? Onde os jovens participam ativamente de suas sociedades, né? Condições de igualdade com os demais, ninguém é mais, ninguém é melhor, ninguém é diferente dos outros, tá? Todo mundo aqui está igual. Conjunto de competência para o desempenho da cidadania, com um papel fundamental em suas comunidades e a formação de cidadãos e cidadãs ativos, conscientes e críticos. É isso que nós queremos, né? Aliás, Baden-Powell fala isso, né? Não queremos meninos bonzinhos, queremos bons meninos. Guia o chefe escoteiro, né? Menino bonzinho é aquele que você dá ordem, ele cumpre e faz. Nós temos bons meninos, aquele ativo, sabe? Aquele que tem consciência, aquele que é crítico. Bom, aí vamos lá, a base fundamental de valores nossos, sistema de princípios, né? Que são reconhecidos universalmente, né? E que inspiram ações construtivas. Estão implícitos em 3 princípios. Né? Isso é legal aqui, né? O primeiro deles, essa é a redação
a redação feita agora, né? Compromisso com o aprimoramento da sua espiritualidade, seja ela inspirada em Deus ou em outras convicções. Aqui deu muito debate quando você fez isso, até a Assembleia aprovar, mas a verdade é que existem confissões, religiões, espiritualidade que não tem a figura de um Deus. Os casos budistas, né? Os casos indianos, que tem vários, então é ser acolhedor. Certo? Não retira Deus daqueles que acreditam, sabe? Mas permite que aquelas espiritualidades que não têm não são teístas, que elas possam também. Baden-Powell propôs isso. Baden-Powell levou o escotismo para a Índia. A Índia tem duas promessas diferentes, uma tradicional e uma baseada na religião hindu, onde são vários deuses. Né? Então, uma relação com valores e vivências espirituais, é uma orientação individual, como tal, ela tem que contemplar esse respeito mútuo, né? A tolerância, né? A aceitação da orientação dos demais, possibilita um ambiente acolhedor de reflexões pessoais e coletivas, e há uma grande fraternidade mundial, sabe? As pessoas têm que se sentir seguras aqui, saber que está entre pessoas, né? que gostam, né? Aos que vivenciam uma orientação religiosa, se incentiva essa prática, né? Esse envolvimento, as celebrações e seus valores. E convidamos o jovem a transcender, então, o mundo material, explorar uma outra realidade espiritual, uma realidade mais ampla, né? Orientando suas vidas espirituais, e buscando viver coerentemente com a sua fé. Né? Isso é importante, que o discurso seja coerente com as suas ações, que as pessoas não sejam divorciadas. Né? O segundo ponto fala do compromisso de cooperação com os outros, né? E de respeito com a natureza para construir um mundo melhor. Nesse item aqui, nós temos uma responsabilidade da sociedade no sentido mais amplo, né? Começando a família, a comunidade local, o país, o mundo em geral. É o respeito aos demais e à natureza. Então, é um compromisso com a dimensão social da vida, ou seja, com todo mundo, né? Não é individual. Nós convidamos os jovens a desempenhar um papel ativo na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna e equitativa, onde se respeita a dignidade de cada um, se promove os direitos humanos, né? Incentivamos, isso aqui é super Baden-Powell, a solidariedade, mantendo a felicidade do serviço do próximo. E, finalmente, estimulamos o trabalho pela paz, a convivência harmônica com a natureza, contribuindo para a sua preservação, integridade e atuando em favor do desenvolvimento sustentável. Isso faz parte do segundo princípio. E o terceiro princípio é o compromisso consigo mesmo, que envolve o convite às crianças, adolescentes e jovens a tornar-se protagonistas responsáveis pelo seu próprio desenvolvimento. Aqui, mais uma vez, isso é muito Baden-Powell quando descreve, né? Que você começa do resto da infância até chegar aos maios da vida adulta, né? E que a escola te dá alguma coisa, você tem que se autoeducar. Baden-Powell fala todo o tempo em autoeducação, né? Porque, por exemplo, a autonomia dos jovens como exercício constante, né? Claro, e que permite autogovernar-se. E ajudamos o autoconhecimento, a autonomia é isso, né? Autos de próprio, né? Nomia de lei, né? Que seja capaz de gerir a própria lei. O povo já viu uma atitude positiva e assume e valoriza o cuidado com o corpo, com a saúde e bem-estar, onde descobriram vocação, trabalhando para alcançar seus objetivos, continuando aprendendo e incrementando crescimentos ao longo de toda a vida. Estimulamos os jovens a assumir responsabilidade pelas suas escolhas, desenvolvendo autonomia e construindo um projeto de vida baseado nos valores conscientemente eleitos. No fim, nós queremos isso, educação para a vida é isso, que as pessoas sejam capazes de construir seu projeto de vida, né? Em valores conscientemente eleitos, esses são os valores de acredito, né? Claro, aqui é uma questão muito interessante, né? A proposta do escotismo, quando trabalha com os valores, não é ter um quadro na parede, lá em que está ali a promessa para você encher o saco do jovem, né? Olha aqui, está aqui, eu dizendo que o jovem tem que ser leal. É você fazer atividades onde o jovem tenha a experiência de ser leal, onde o jovem tenha a experiência de ser amigo dos outros, onde o jovem tenha a experiência de ser cortês. Você faz atividades que sejam atividades agradáveis, que sejam atividades, sabe, legais, atividades que impactem na experiência do jovem, e isso faz com que ele incorpore essa experiência como dele. O ideal é que a lei escoteira não seja mais a lei escoteira, mas seja a minha lei. Eu me aproprio desta lei, pela experiência que eu tenho, pela convivência com os demais, né? Pelos fenômenos que acontecem na vida de grupo, né? Identificação, contágio, sabe? Né? Sugestão. São fenômenos da vida de grupo
eu incorporo essa lei como minha lei. E eu não preciso dizer assim, o escoteiro é leal. Eu sou leal, sabe? Eu sou cortês, sabe? Eu sou ambiente disciplinado, né? Ambiente disciplinado. Aliás, você precisa voltar à redação original do Baden-Powell, isso também é meio esquisito, sim. Mas eu sou, sabe assim? Então, eu incorporo isso. E isso que é legal do escotismo. Não é botar quadros na parede dizendo esses nossos valores. Olha lá, você não cumpriu. Não, não, não. Faça uma atividade onde o meu jovem pode se sentir útil, ajudando pessoas. Ele vai se tornar solidário. Faça uma atividade em que os jovens, sabe, posso, e faço da minha prática um processo de educação e cortesia, e os jovens vão incorporar isso. É assim que funciona. Bom, aí, claro, onde se aplica isso no programa? Programa atualizado, né? Relevante, né? Atualizado. Por que isso, esse texto fala relevante atualizado? Porque não basta só, sabe, eu achar que eu estou oferecendo coisas legais para os jovens, né? Ou que os jovens gostam daquilo, mas como os jovens, de modo geral, veem aquilo, se interessam por aquilo. E também, se aquilo que eu estou botando... Baden-Powell ensinava, e é muito relevante, ele coloca lá nos cálculos for boys, ele coloca lá código Morse, sinal de semáforo. Eu aprendi ainda quando tinha no escoteiro, banderola lá de semáforo, né? Eu aprendi ainda quando tinha lá nos anos 70, sabia? Hoje os jovens não sabem mais isso, não precisam saber mais isso. Então não adianta eu botar isso no programa para os jovens, mas como o Baden-Powell colocou naquele momento, vai continuar existindo até hoje. Vai fazer o quê com o código Morse? Hoje a tecnologia é outra hoje. Então tem que entender que o que atrai o jovem, o que é relevante para a sociedade, o cidadão vai ficar impactado se disser, não, meus jovens aprendem código Morse lá. Antigamente isso era uma profissão. Em 1907 isso era uma profissão. Sinaleiro é uma profissão, que dava dinheiro. Mas depois preparava para ter uma profissão. É isso. Né? Então, o programa educativo é o recurso usado para colocar nosso programa educativo à disposição das crianças e dos jovens. Claro, o texto educativo é um texto adulto, como é do planejamento estratégico. Mas como é que o jovem vai ter contato com o programa lá, isso que ele tem contato. É lá que ele vive a coisa, né? Então, é um conjunto por trás de aprendizagem, né? Ou seja, aquilo que o jovem faz, que se beneficia, né? Criado para atingir nosso propósito e vivenciado por meio do método escoteiro. Então, que faz parte do nosso programa. Essa nossa visão do programa compreende 3 pontos. O quê? O programa é a totalidade de experiências e situações educativas, ou seja, as oportunidades de aprendizagem, sejam espontâneas ou organizadas. Aquilo que acontece lá no nosso grupo escoteiro, na nossa patrulha, sabe? Na nossa matilha, aquilo que acontece no nosso clã, aquelas experiências educativas que acontecem lá. Como acontece, é aplicado pelo método escoteiro. Então, o método escoteiro vai ter uma série de pontos para dizer como isso deve acontecer. E, finalmente, qual é o conteúdo que nós temos aqui, né? Opa, às vezes eu bato uma coisa que não devia aqui. Já passei mais aqui do que devia. Então, o conjunto de competências educativas para atingir o propósito do escoteiro, sabe? É aquelas nossas competências que nós queremos para a vida, para que os jovens, né, se cresçam com essas competências. Então, as características aqui são: considera o jovem como centro de proposta educativa, o jovem é o centro de proposta, nós temos um papel muito importante como adultos, mas o jovem é o centro de proposta. Conduz o evento da cidadania ativa, fazendo coisas, cidadania fazendo coisas, fazer coisas. Promove o desenvolvimento sustentável, fazendo coisas, né? Nada disso é por ouvir falar. Possibilita competências para a vida e apresenta ser acessível, alguma coisa que o Celso falou, tem que ser acessível a todos, né? Aqui estou falando acessível de modo geral, tem que ter assim, acessível para as pessoas em vários lugares diferentes, em situações diferentes do país, sabe? Com pessoas com dificuldades, pessoas sem poder aquisitivo, pessoas com deficiência, sabe? Deve ser apresentar-se acessível. Então, o programa tem que ser flexível o suficiente para ser aplicado em distintos cenários. E, finalmente, né, o método escoteiro, né? O método de desenvolvimento para a autonomia e desenvolvimento das pessoas, né? É a base do método escoteiro, é a base, coisa que Baden-Powell vem escrevendo lá desde o começo, né? São os itens que nós fazemos aqui. É a ferramenta, então, que usamos para criar essas condições educativas necessárias. Muitas organizações fazem coisas muito parecidas com a gente. O que nos diferencia é o método escoteiro.
Muitas nações têm programas parecidos com nossos, mas o método escoteiro que diferencia. Né? Isso, nesse processo da experiência educativa, né? Em que o jovem tem essa experiência mais rica possível, né? Então, por isso o método escoteiro é um sistema de autoeducação progressiva, né? Ele é baseado na integração de elementos. Então, temos hoje 8 elementos, né? Que atuam de maneira articulada com o sistema coeso. Você assim, mas o tempo inteiro todos estão juntos? Não. O tempo inteiro não, mas tem referências dele o tempo todo. Às vezes, uma atividade minha dá mais destaque a uma coisa e menos a outra, mas eles convivem juntos. Não posso esquecer que eles existem. Ou seja, não posso fazer diferente disso. Então, essa é hoje o diagrama que nós temos, né? O esquema que nós temos do método escoteiro. Assim, ele tem uma mudança, os nossos 5 pontos do método, né? Não, praticamente nada, né? Porque o que já estavam lá foi contemplado aqui. Por exemplo, a lei promessa escoteira já estavam lá, né? Estava lá com uma adesão à lei promessa escoteira. Aqui estou botando ponto para ter toda uma reflexão que eu não vou entrar aqui, porque levaria um tempo muito grande daí, né? Mas tem toda uma reflexão sobre isso no próprio documento do projeto educativo, né? Mas ali, para que eu tenho que a nossa orientação de valores. Ela está ali não para ser uma coisa proibitiva, né? Ela está ali para mostrar caminhos, para mostrar possibilidades de valores. E o que é importante é que a lei escoteira não proíbe nada, ela não diz momento algum que o escoteiro não pode ser. Ela diz que o escoteiro é. Ela é positiva, ela afirma. E se eu sou escoteiro, né? E se eu sou escoteiro, e ela diz que o escoteiro é bom para os animais e as plantas, se eu sou escoteiro, para cumprir a minha lei, eu vou ser bom para os animais e as plantas. E essa é uma grande diferença. É assim, não está em momento nenhum dizendo assim, o escoteiro não pode maltratar animais e plantas. Não está escrito isso. Porque se tivesse isso, você não precisava fazer nada. Você fica parado com a bunda na cadeira, fica parado e você cumpriu a lei. Agora, se ele fala assim, o escoteiro é bom para os animais e as plantas, significa o quê? Que eu tenho que fazer coisas. Que eu tenho que fazer coisas. Se fala o escoteiro é cortês. O escoteiro é cortês. Se fala assim, o escoteiro não é descortês, eu não preciso fazer nada, eu fico parado. E não vou ser descortês. Agora, se o escoteiro é cortês, eu tenho que fazer coisas para mostrar que eu sou cortês. Então, a lei escoteira, como diz Baden-Powell no Guia do Chefe Escoteiro, ela leva, ela encaminha, ela dá direções, ela não é proibitiva, ela dá direções, né? Então, continua sendo o ponto central aqui. O ponto central continua sendo ela. E já existia antes. Aprendizado pela prática, que é a base do escotismo, né? Já estava antes, no aprender fazendo. Ou seja, os jovens têm que fazer coisas. O escotismo é fazer coisas. O escotismo não é sentar numa sala de aula e escutar alguém falar, é fazer coisas. É experiência pela prática, experiência pela ação, a experiência que percorre o corpo, que você vive ela, que você incorpora ela. Então, essa é a aprendizagem. E, claro, que a aprendizagem é fazendo coisas. Então, como é que eu vou ter uma aprendizagem de colaboração e de liderança? Eu vou ter quando eu campo com a minha patrulha lá. Então, eu tenho uma série de ferramentas, atividades e técnicas que eu vou aprender também, que eu possibilitam lá, sabe, aprender isso fazendo coisas. Buscando água quando a comida está cortando lenha, precisa cortar lenha, orientando quando sou cozinheiro, dizendo, busca lenha, faz isso, sabe? Liderando, quando sou monitor, eu sou submonitor, quando estou coordenando uma tarefa, é muito funcional isso. Essa experiência é fazendo coisas. Não é porque leu, não é porque aprendeu porque leu, é aprendeu porque fez. E aprende tanto as técnicas como as coisas maiores, as competências maiores, sabe? As competências para a vida. Né? E nisso é uma questão que eu sempre falo assim que a nossa atividade deve sempre, quando o jovem sai da nossa atividade, ele deve estar sendo melhor do que ele chegou. Uma atividade, por exemplo, uma atividade que se faz com o sênior. O sênior vai fazer um rapel, né? Faz um rapel. O jovem que nunca fez rapel, ele vai fazer pela primeira vez, ele só vai porque ele tem confiança nos amigos dele,
no chefe que está ali com ele, nos demais companheiros. Ele acredita que é possível fazer. Agora, ele vai com muito receio. Ele vai achando que ele não é capaz de fazer aquilo. Quando ele desce lá, sabe, o rapel, sabe? E aí o chefe tem que ter inteligência suficiente para não botar no lugar que vai fazer ele ficar muito ruim. Vai bater um rapel lá de 4 metros, 5 metros, sabe? Ele desceu o rapel. Esse rapaz, esse jovem, essa menina que chegou embaixo, é melhor do que saiu de cima. Cresceu. Porque aprendeu que pode ir adiante, que pode ser mais do que imaginava, que pode superar dificuldades. Isso se leva para a vida. Se leva para a vida. É como você viajar para o estrangeiro sem saber falar muito bem a língua. Quando você volta muito maior. Você fala assim, meu Deus, eu me veio na França. Por que eu vou ter problema aqui no Brasil? E você cresce com isso, analogias. Então, aprendizado é fazendo coisas. O item sistema de equipes, que está aqui, já existia, né? Chamado vida em equipe. O termo sistema de equipe, ele entra porque ele é mais amplo do que apenas vida em equipe. Porque não é apenas a vivência na sua patrulha, na sua matilha, sabe? É a vivência no sistema como um todo. Tem uma assembleia, sabe? Tem uma corte de honra, tem mais coisas do que apenas ali a sua vida em patrulha. Mas é a mesma ideia, sabe? A mesma ideia de conceito de dividir responsabilidades, de fazer cooperação, de fazer coisas. Nós já tínhamos também, nós tínhamos aí que entra em algum lugar, né? Que falava lá, sabe? O quinto ponto meta falava em desenvolvimento pessoal com acompanhamento individual. Está aqui o suporte de adultos e está aqui a projeção pessoal, né? Só que agora com destaque. O adulto tem um ponto de destaque. O adulto é importante, ele está aqui. Ele tem um ponto de destaque, sabe? No método escoteiro. A presença dele é fundamental. O adulto, algumas pessoas falam assim, Baden-Powell falou que o adulto é o mal necessário. Baden-Powell nunca falou essa bobagem. Nunca falou essa... Muito pelo contrário, ele escreve o livro e põe o último capítulo lá, para os chefes. Sabe? Ele entendeu desde o início que é preciso um adulto para garantir a missão, facilitar, proteger, né? Então, e a projeção pessoal também. Está aqui um sistema de projeção pessoal, né? Que nos ajuda, sabe, né? Ajuda os jovens, sabe, a crescer como pessoa. Dá a ele uma motivação, dá a ele uma indicação e dá aos adultos uma visão também de onde deve levar o jovem, né? Entra que estava no quarto ponto do método, né? Atividades progressivas, atraentes e variadas. Estava lá a comunidade, estava lá a natureza, estava lá, sabe, mística, benefraterna. Está aqui, marco simbólico, que dá uma referência simbólica ao tema, né? A ênfase educativa e a necessidade dos jovens. Natureza, mais do que ar livre, natureza, porque você trabalha na natureza muito mais amplo do que ar livre, implica também, sabe, conservação, reutilização. Lá, sério, você pode fazer trabalhar com natureza. Quando você recicla, quando você, sabe, reaproveita, quando você reutiliza, quando faz consumo consciente, né? E o evento comunitário, que é extremamente importante, o escotismo, né, a prática, está inserido na comunidade, trabalhar com a comunidade, desenvolvendo nas pessoas esse sentimento de que você faz parte de alguma coisa maior do que aquilo, né? Bom, aí termina o último ponto do projeto educativo. Vocês desculpem que eu estou falando muito rápido, mas é que eu quero apresentar ele todo, né? A pessoa que queremos oferecer à sociedade. Então, isso aqui é um perfil de egresso, um perfil de saída, né? O que diz o perfil? A pessoa que quer oferecer, quer oferecer à sociedade aquele que passou pelo escotismo, que tem um código de valores estabelecido, sabe? Que tem um código de valores estabelecido, né? Claro, aqui eu estou botando os pontos só, né? No texto ele está mais aprofundado um pouco, mas eu quero que tenha, sabe, saiba, tenha consciência de valores, de certo e errado, do adequado, não adequado, correto, não correto, certo? Tem esses valores, né? É importante que tenha isso. Com autonomia desenvolvida, seja capaz de governar a sua vida, dar direção à sua vida, sabe? Assumir a sua vida nas suas mãos, certo? Ser o principal ator e o principal autor da sua vida. Que seja capaz de dar direção, ter autonomia, né? Autogovernar-se, sabe? Dar a direção que precisa para a sua vida. Que seja uma pessoa alegre, capaz de partilhar a sua alegria, mas solidário aos seus semelhantes. Pessoa que veja no outro, sabe, um irmão, que veja no outro um igual, que veja no outro alguém, sabe, né? Que ele possa ser solidário. Que seja alegre, que seja capaz de partilhar a sua alegria. O mundo não precisa de pessoas tristes, pessoas de cara fechada. Precisa de pessoas sérias, sim. Mas pessoas sérias e alegres, pessoas bem-humoradas.
como o nosso Baden-Powell era. Ou seja, um líder, mas o líder é serviço do próximo, não o líder é o próprio serviço, não o líder é seu benefício. O líder é serviço do próximo, o líder é serviço da comunidade, o líder é serviço de um mundo melhor. Ser capaz de fazer análise crítica e relacionar-se com a sua realidade, sabe? Essa noção de espaço onde eu estou, sabe? Do lugar que eu estou, sabe? Ser capaz de relacionar-se com essa realidade, sabe? Se eu vou a um país que é diferente do meu, tem uma cultura própria, eu tenho que ser capaz de me relacionar a essa cultura, sabe? Se eu vou, às vezes, a um outro lugar do meu país ou até uma outra casa do meu amigo, tem culturas diferentes. Eu tenho que ser capaz de fazer essa análise crítica, de entender de onde eu estou e relacionar-me com essa realidade que eu estou, né? E essa análise crítica é importante para saber o que é verdade e o que não é verdade, para saber o que é fake news, o que não é fake news, para saber os meus caminhos que eu devo tomar, sabe? Para dirigir a minha vida, sabe? Por verdades. Muito importante. Seja amante da natureza, alguém preocupado, sabe? Que gosta do ar livre, que gosta dos animais, que gosta dos parques, que gosta do verde, seja amante da natureza, seja capaz, sabe? De vibrar com isso. Com princípios espirituais que se exprimam em sua conduta, sabe? Não é que tenha apenas que seja obediente, sabe, às regras da sua igreja. Porque a nossa dimensão aqui não é a dimensão religiosa, a dimensão espiritual. E esses princípios têm que se exprimir na sua conduta, né? Se eu sou cristão e tenho valores cristãos, eu tenho que exprimir minha conduta esses valores cristãos. Não é falar que eu sou cristão, é exprimir minhas condutas com isso, sabe? É tratar os outros, sabe, né? Dentro dos princípios do cristianismo. Seja inclusiva e capaz de respeitar outros paradigmas, né? Que aceite as pessoas, sabe? Que pegue as pessoas para o mundo, sabe? Que respeite que existem outras formas de fazer as coisas, né? A tolerância não é um ato, sabe, de resignação e bondade. A tolerância é uma capacidade de compreender o mundo melhor, sabe? Então, que seja capaz de trazer as pessoas, sabe? Não importa como sejam, sabe? E capaz de respeitar que existem outros paradigmas, outras formas de pensar, outras ideologias, sabe? Outras crenças, sabe? Outros times de futebol, sabe? Outras formas de entender coisas, sabe? Respeitar isso, sabe? Faz parte da vida. E, finalmente, capaz de estabelecer seu projeto de vida, fazer escolhas, encontrar seus próprios caminhos e ser feliz, que é o que se quer. Então, aqui fecha o nosso projeto educativo. Eu fiz um resumo muito rápido para vocês, mas eu acho um texto muito bacana, muito legal, que orienta. Por isso, eu disse, esse é o discurso pedagógico que vai orientar tudo que a instituição tem, certo? Tudo que a instituição tem. Muito bem. Então, eu vou tirar aqui. Pronto. Estou de volta. Meus caros, não sei que... O Cláudio acho que deu uma saída aí, pelo visto. Cláudio, tem uma saída? Ô, Cláudio, volta. Não saí não, estou aqui acompanhando quietinho aqui e refletindo. É muito interessante porque a gente que tem a oportunidade de acompanhar alguns processos, a gente reflete sempre um pouco sobre toda essa condição que o Luiz acabou de colocar para a gente. E eu acredito que muitos de nós aqui presentes na sala também estão com esse sentimento de reflexão a respeito do projeto, né? Então, eu acho que talvez, se me permitir, a gente já avançou a hora mesmo, abrir para comentários, ouvir um pouco o sentimento das pessoas para a gente poder aí dar prosseguimento aí com relação ao nosso momento. Acho que pode deixar o pessoal à vontade aí para fazer comentário, tirar dúvida, enfim. Ô, Cláudio, eu posso aproveitar e fazer um comentário inicial enquanto a turma levanta a mão para tirar dúvidas aí? Claro, Celso, pode ficar à vontade. Não só tirar dúvidas, né? Fazer comentários e tal. Primeiro, vou pedir desculpa que eu estou com a câmera desligada. Eu estou indo viajar a trabalho amanhã e eu estou indo com o carro alugado. Eu tive que sair de casa, pegar o carro, estou voltando para casa agora. Mas, assim, esse processo de atualização do projeto educativo, Luiz César falou ali, né? Eu estava na função de diretor de métodos, mas
o que eu queria dizer é que quando a gente está à frente de algo, né, ou responsável por algo, não necessariamente nós temos que fazer as coisas, né? Na verdade, nós temos que usar a habilidade de cada um, né? E felizmente, cara, a gente tem nos escoteiros do Brasil o Luiz César, que inicialmente, né, quando esse processo iniciou, ele era funcionário, depois no final ele já tinha se aposentado, mas nós temos também o Vitor ali no Escritório Nacional, toda uma equipe nacional de métodos educativos super competente e compromissada, né? E o processo para a construção então assim, esse projeto educativo ele foi atualizado por uma galera muito competente, né, e com muito conhecimento. E esse processo de construção do projeto educativo, ele se deu da seguinte forma: nós tivemos consulta no Paxto para todo mundo, nós tivemos os seminários regionais, nós tivemos os fóruns de ramo, do ramo escoteiro, sênior e pioneiro, nós tivemos um evento, consultas às regiões, nós tivemos o Seminário Nacional de Métodos Educativos, né? E fora outras, nós tivemos a consultoria da Organização Mundial, né? De alguém do nível mundial, que foi o Pato, né, Luiz César? A Ángeles do México e o Pato. Exatamente. Então, assim, o processo de construção, de atualização, né, desse projeto educativo, ele foi muito amplo, muito democrático, né? E isso é legal, porque a gente consegue realmente trazer várias visões, sabe? Então, assim, eu queria só destacar esse processo de construção, né? Destacar aí o trabalho do Luiz César. Talvez vocês não saibam quem vocês estão falando, mas o cara é uma autoridade aí, né? E eu estou bem feliz, assim, me sinto muito feliz que nós tenhamos, que a gente tenha, né, um projeto educativo tão completo, tão inclusivo. E aí eu não lembro, rapaz, o nome, o nosso amigo que apareceu com um bebezinho ali, acho que foi ele que comentou, né? Os nossos jovens, eles são inclusivos. Sim, os jovens são, né? E a instituição tem que trabalhar na inclusão de forma que permita que essa espontaneidade inclusiva dos jovens aconteça, né? Então, a gente tem um projeto educativo hoje que reflete isso. Era só isso que eu queria dizer, o querido diretor Klaus. Muito bem dito, Celso. Não. Eu não tinha visto que estava aí, não tinha visto que estava. Não tinha puxado teu saco um pouco mais. Fiquei aqui na moita aproveitando. Você falou que deu tchau. Tu deu tchau, disse que ia sair, eu achei que tinha saído. Não, mas depois eu conectei de novo. Mas, Celso, eu acho que a gente tem que, de fato, a equipe que hoje nós temos, tanto de profissionais como de voluntários também, né? A gente tem que lembrar que não são só os profissionais, né, que ajudam, mas nós temos pessoas voluntárias que dedicam um pouquinho mais além das suas 2 horas semanais, né, em função de todo esse trabalho que é muito bem feito, que é muito bem elaborado, assim como foi o planejamento estratégico, enfim, vários documentos, vários processos que a nossa instituição implanta, que é necessário hoje. Essa galera, né? Eu estava vendo, alguém fez quem fez, deixa eu só fazer um parênteses aqui rapidinho, quem fez o comentário a respeito do jovem ser inclusivo foi o Paulo Ribeiro. O Ícaro também, ele... não, é verdade. Né? Foi o Paulo Ribeiro. O que acontece aí? Eu também fiquei amoitado aqui, ouvindo o Luiz, porque eu não sei se o Luiz vai lembrar, eu já tive a oportunidade de estar com ele em alguns cursos, principalmente os cursos estratégicos. Como eu gosto de ser só mais um, de ficar ali na minha moita, coisa e tal, eu fico sempre bem escondidinho, mas assim, eu curto demais aí ouvir ele falar, assim como outras pessoas, né? Então, assim, vale muito a pena a gente ter essa disponibilidade de ouvir essas pessoas e, felizmente, até antecipando a minha fala final, é muito importante a gente ter tido essa oportunidade de trazer pessoas que hoje, felizmente, né, além de representar a nossa instituição, são pontas, né? Elas são a outra extremidade. Nós estamos numa extremidade nos grupos escoteiros e essa galera está em outra extremidade, mostrando caminhos que a gente deve percorrer para que o movimento escoteiro no Brasil, né, e em alguns casos no mundo, seja bem sucedido em suas ações.
tá ok? Eu vou abrir para quem quiser fazer algum comentário. O Luiz também fica à vontade para responder, para fazer mais algum comentário, para a gente poder dar prosseguimento aí, beleza? Porque a gente não extrapolar muito o tempo, mais do que a gente já extrapolou. Alguém quer fazer algum comentário? Hora do almoço já, né? Está curtindo a hora do almoço já. A gente tinha uma previsão de acabar por volta de, no máximo, 15 para meio-dia. Eu acho que a gente ainda está no lucro, só passamos 15 minutos do tempo. Não, sem contar que eu e a Ilka estouramos 30 minutos, então o Luiz César está 15 abaixo ainda da gente. Eu tinha 45 minutos, eu tentei não terminar muito tarde. Mas é uma coisa, Cláudio, e uma coisa que é importante também, assim, aqui, esse tipo de documento tem que ser elaborado dentro de uma realidade, né? Assim, você tem que ter algum certo conhecimento, mas também tem que ter conhecimento de base, né? Assim, hoje, uma vantagem das equipes nacionais nossas é que não tem mais aquelas pessoas que só estão lá no alto, sabe? Só estão na liderança. Nossas pessoas estão trabalhando em grupos de escoteio, nossos líderes trabalham em grupos de escoteio, sabe? Né? O Celso trabalha em grupos de escoteio, eu trabalho em grupos de escoteio, sabe? Estou lá, sabe, né? Porque quando você fica só na instituição, como uma liderança nacional ou regional, você, às vezes, acha que você, sabe, você pensa e não conecta isso com a realidade. Então, é importante que seja isso. Alguém perguntou se eu podia dar essa apresentação. Posso, sim. Posso passar a apresentação para vocês. E na apresentação eu vou passar mais uma coisa, só que eu vou ter que passar ela em PDF, porque como tem muito movimento, ela fica muito pesada. Tem muita foto. Mas eu passo para ti, Cláudio, a apresentação. Passa, por favor. Passa, por favor. Eu também quero, Luiz César, porque a que eu tenho do projeto educativo eu já tinha roubado de ti, mas tu melhorou, né? Então eu quero a nova agora. Melhorou bastante. Deixa eu só, Luiz, se você me permitir, eu gostaria de passar aqui alguns comentários, né, que vieram, né? Só o Paulo que fez, né? Tá, ok. Eu vou passar aqui a do Paulo, está chegando mais coisa aqui. Muito bacana esse relato, deve ter sido realmente um grande desafio ter desenvolvido todo esse trabalho em plena pandemia. Obrigado, Paulo, pelo comentário. A Silvia, muito gratificante o dia de hoje, injeção de ânimo para atuar melhor na nossa UEL. Agora tenho embasamento para conversar com a diretoria. Eu fiz um comentário um pouco antes da Ilka e o Celso acabarem, que com relação ao plano estratégico, eu acho que hoje vocês, em particular, têm condições de levar para o grupo escoteiro de vocês muita coisa legal. Planejamento estratégico, essa atualização do programa, porque eu acho que isso envolveu muita coisa necessária e talvez, em alguns momentos, discussões muito acaloradas que talvez não tivesse necessidade. Eu acho que a gente tem sempre que lembrar... eu fico muito preocupado com a imagem que a gente passa para o jovem. E talvez, em alguns momentos, na nossa instituição, nossos adultos, infelizmente, não passaram uma boa visão, né, da nossa prática para os jovens, né? Porque hoje as redes sociais, todos nós temos acesso, todos, sem exceção. Então, eu tenho muito essa preocupação. Silvia, por favor, você levantou a mãozinha, pode falar. É que na nossa UEL a gente tem problemas, né, aqueles egos de adultos na diretoria, então eu me sentia assim sozinha em poder melhorar as coisas lá. Eles não aceitam minhas opiniões, discordam, né? Eu discordo da deles, que não está de acordo. Então agora eu tenho mais informações e aí juntando as outras UDs lá de comunicação não violenta, já põe em prática também, para conversar com eles e mostrar que a gente precisa melhorar, porque não está conseguindo crescer, justamente por causa desses egos que, né, borbulham lá dentro. Muito obrigado pela UD de hoje. E aí não pode esquecer da UD de gestão de mudança, né? Que vai ajudar a apresentar toda essa questão aí. A nossa grade, para a gente perceber, ela é bem rica, né? Então, a gente hoje tem bastante ferramenta para poder chegar
e conversar lá com os nossos adultos, lá dos nossos grupos, para tentar minimizar, às vezes, uma mudança, alguma coisa que a gente precise. Tá ok? Mais algum comentário, gente? Eu vou pedir, então, a gentileza que vocês abram as câmeras, por favor. Vamos lá, pessoal. Está chegando a imagem de todo mundo aí. Celso, consegue? Ah, o Celso abriu a câmera aí, ó. Celso no carro zero dele. Acabou de pegar o carro. Esse papo de aluguel é conversinha dele. Ele foi tirar na concessionária o carro hoje. Rapaz, quem dera, quem dera. Vamos lá, pessoal, uma salva de palmas aí. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado, Celso, pela presença, por poder acrescentar tanto aí para o nosso curso. E vamos fazer a nossa foto rapidinho, só um minutinho, por favor, mantenha a câmera aberta. Ok, mais uma vez. Beleza, gente. Então, eu não gosto muito de despedida, mas eu acho que não é o momento, é só a fase que se encerra, né, de todo esse curso, que é um curso... Eu recebi a notícia ontem que é o primeiro curso híbrido e praticamente dentro da região escoteira, se tratando de um curso avançado. Então, não vejo a hora de encontrar vocês na parte presencial no dia 12, não é isso? Eu estou certo? Dia 12? No dia 12 de novembro. A gente já fez as adequações que deve, a gente já está correndo a lista para ver aí qual o melhor dia da nossa reunião, para a gente conversar mais um pouco. Eu acho que a gente ainda deve, além dessa, ter mais alguma reunião. Queria agradecer a presença de cada um de vocês pelo tempo, pela dedicação, pelo carinho que vocês tiveram em acreditar nesse projeto. A gente continua com as nossas atividades no Campo Escola Virtual até o dia 30, tá ok? A gente está ajustando aí a correção das tarefas, a condução em si do próprio processo do Campo Escola. Tá ok? De forma resumida, alguém gostaria de fazer algum comentário, em uma palavrinha, como é que está se sentindo, qual é o sentimento que a pessoa está sentindo agora? A gente abre aí rapidinho o microfone aí para vocês poderem falar. Pode falar, pessoal. Pode falar, Rosana. Na verdade, é agradecer a todos, né? Estamos aqui hoje, um número bem significativo, né, de representação, de chefia de diferentes grupos, né, diferentes ramos também. Isso é muito importante porque esse é um momento em que a gente, através do conhecimento, né, a gente se empodera através de fatos, né, de informações da fonte, vamos dizer assim, para que a gente possa fazer uso, né, de tudo que a gente já aprendeu de comunicação, né, com amor, comunicação não violenta, para a gente disseminar, né, dentro dos locais que a gente participa, né, dentro dos locais que nós temos influência, né, por sermos parte dos grupos escoteiros, para a gente fomentar mais conversas, mais momentos de aprendizado dentro de cada grupo, né, para que esses conhecimentos aqui possam ser compartilhados, né, criem ecos em todos os lugares que a gente passar, né. Obrigada. Beleza, obrigado, Rosana. Mais alguém? Então, pessoal, vamos achar a bandeira aqui. Já está aqui preparadinha, coisa e tal. Aí, hoje foi mais rápido, agora foi mais rápido. Alguma coisa eu devo ter feito aqui que deu uma melhorada. Curso firme, a bandeira em saudação. Firme. Ok. Eu posso escolher um voluntário para oração? Um cara que eu acho que é muito bacana, ele não sabe que eu acho ele bacana, eu gostaria de convidar o Luciano para fazer, o Luciano lá do João 23, para fazer a nossa oração, por favor. Vocês conseguem me ouvir bem? Eu estou em ambiente aberto aqui, não sei se o áudio vai atrapalhar.
Bom, gostaria de pedir, de agradecer por todo esse período nosso de aprendizado que tivemos aqui nas últimas semanas, tudo que a gente aprendeu, que a gente possa absorver e nunca esquecer do porquê a gente está aqui aprendendo, pelo jovem, pela comunidade escoteira, para servir a União dos Escoteiros do Brasil. E pedir que as próximas semanas, aí, a finalização das tarefas, que a gente possa concluir da melhor forma possível, e que o nosso curso presencial seja bastante proveitoso e recompensador por toda essa caminhada que a gente teve aqui. Beleza, Luciano, muito obrigado. Luiz e por gentileza, muito obrigado mais uma vez aí pela participação de vocês. Eu tenho certeza que esse pessoal todo está muito agradecido, porque eu gosto de enfatizar isso muito, graças à pandemia a gente pôde fazer um curso que a gente trouxe pessoas que talvez a gente nem conhecesse a importância dessas pessoas para a nossa instituição atualmente, tá ok? Muito obrigado a todos, sei que vocês agora vão correr para as atividades de vocês, a maioria, né? A maioria de vocês estão indo aí participar do JJOTI. A gente se encontra ou na quarta ou na quinta, a gente está fazendo aí a apuração dos votos para saber quando que a gente vai fazer a nossa reunião. E muito sucesso a cada um de vocês pelo trabalho que vocês estão tendo e pelo trabalho que vocês também vão continuar a desenvolver depois do curso, tá ok? Muito obrigado a todos, até breve, tchau, tchau. Tchau, pessoal, até mais. Valeu.